Ip Man revela a verdade sobre Bruce Lee. E se eu te dissesse que Ip Man não parou de ensinar Bruce Lee pelo motivo que você pensa? Neste vídeo, revelamos a confissão final do mestre, escondida entre mitos, ciúmes e tensões culturais. Número 3. Como Bruce Lee chegou às aulas de Ip Man. Bruce Lee cruzou o caminho de Ip Man pela primeira vez no início dos anos 50, quando tinha cerca de 15 anos. Naquela época, Bruce ainda não era o artista marcial disciplinado que o mundo viria a conhecer. Em vez disso, ele era um adolescente imerso na turbulenta vida das ruas de Hong Kong, onde as brigas de gangues e a violência faziam parte de sua realidade diária. Liderando uma gangue chamada os 8 Tigres da Junction Street, Bruce havia construído uma reputação como um lutador de rua habilidoso, mas suas técnicas eram brutas e pouco refinadas. Esse ambiente hostil o impulsionou a buscar uma maneira de aprimorar suas habilidades de combate. Essa busca o levou ao Kung Fu. A primeira experiência de Bruce com o Kung Fu não foi através de um treinamento formal, mas sim observando outros lutarem e experimentando técnicas por conta própria. Um de seus amigos mais próximos, William Cheung, já estava aprendendo Wing Chun sob a tutela do renomado grande mestre Ip Man. Ao reconhecer o espírito combativo e o talento natural de Bruce, Cheung se ofereceu para apresentá-lo ao seu mestre. Essa apresentação mudaria a vida de Bruce Lee. No entanto, houve uma complicação inicial. Como a mãe de Bruce tinha ascendência europeia, alguns o consideravam um estrangeiro. No mundo tradicional das artes marciais chinesas daquela época, existia uma regra estabelecida contra ensinar estudantes que não fossem chineses. Alguns dos alunos veteranos de Ip Man se opuseram a aceitar Bruce na escola. William Cheung, acreditando no potencial de Bruce, apoiou pessoalmente sua entrada. Graças a essa intervenção, Bruce foi aceito na escola de Wing Chun de Ip Man. No entanto, o treinamento de Bruce não começou como ele esperava. Em vez de aprender movimentos complexos ou técnicas de combate, ele foi imediatamente instruído a praticar uma única postura durante dias. Isso foi frustrante para Bruce, que havia chegado com a esperança de aprender rapidamente técnicas que pudesse usar em brigas de rua. Ele reclamou com seu pai sobre esse exercício aparentemente inútil, mas nada mudou. Apesar da frustração, Bruce continuou frequentando as aulas e praticou a postura repetidas vezes. A abordagem de Ip Man era intencional. Sua filosofia enfatizava a construção de uma base sólida antes de avançar para técnicas mais complexas. Ao fazer com que Bruce se concentrasse unicamente em aperfeiçoar essa postura, Ip Man estava incutindo a precisão, o equilíbrio e a estrutura que se tornariam essenciais para o futuro domínio das artes marciais por parte de Bruce. Naquele momento, Bruce achava isso tedioso, mas, em retrospectiva, isso lançou as bases para suas posteriores inovações nas artes marciais. O próprio Ip Man raramente ensinava diretamente a todos os alunos. Ele reservava a instrução pessoal para aqueles que considerava demonstrar um potencial ou dedicação especial. No caso de Bruce, grande parte do ensino diário foi conduzida por Wong Shan-leung, um dos alunos veteranos de maior confiança de Ip Man. Wong era conhecido por sua abordagem prática do Wing Chun, moldada por sua própria experiência em combates reais. Sob a orientação de Wong, as habilidades de Bruce melhoraram rapidamente. A ênfase de Wong na eficiência e na adaptabilidade em combates reais ressoou com o passado de rua de Bruce. À medida que Bruce progredia, Ip Man começou a se interessar pessoalmente por seu desenvolvimento. O grande mestre reconheceu o talento e o entusiasmo de Bruce em aprender além das técnicas físicas. Ip Man apresentou a Bruce a filosofia profunda do Kung Fu, a importância da fluidez, da adaptabilidade e da compreensão do oponente. Essa base filosófica influenciaria mais tarde muitas das ideias famosas de Bruce, incluindo sua conhecida Sealhava. O tempo que Bruce passou treinando sob a tutela de Ip Man e Wong Shan-leung coincidiu com seus estudos no St. Francis Xavier's College, onde foi orientado pelo irmão Edward Moyes, que também treinava a equipe de boxe da escola. Esse período foi crucial para moldar a compreensão que Bruce tinha do combate em geral.
Embora o Wing Chun lhe tenha proporcionado um sistema de artes marciais estruturado, suas experiências no boxe lhe ofereceram exposição a golpes e movimentos ao estilo ocidental. Essa combinação de influências plantou as sementes para o posterior desenvolvimento de sua própria filosofia marcial, o Jeet Kune Do. Os anos passados sob a tutela de Ip Man foram transformadores. Bruce chegou à escola como um lutador de rua durão e autodidata, cujas técnicas se baseavam no instinto e na agressividade. Através do treinamento paciente e estruturado na escola de Ip Man, essa agressividade se transformou em controle, precisão e eficiência. Essa transformação não foi apenas física, mas também mental. Bruce começou a enxergar o combate não apenas como um conflito físico, mas como uma interação dinâmica que exigia tanto técnica quanto adaptabilidade. Número 2. Por que Ip Man parou de ensinar Bruce Lee? O ambiente na escola de Ip Man não era desafiador apenas por causa dos métodos de treinamento, mas também por causa dos conflitos internos entre os alunos. A habilidade natural de Bruce permitiu que ele superasse rapidamente muitos de seus colegas, o que só intensificou seu ressentimento. O ciúme era profundo e sua herança mista alimentava ainda mais o descontentamento. Muitos dos tradicionalistas da escola acreditavam que as artes marciais chinesas deveriam ser reservadas exclusivamente para aqueles de ascendência chinesa pura. Esse preconceito oferecia uma justificativa conveniente para seus detratores, e apesar da aceitação pessoal de Ip Man em relação ao talento de Bruce, a crescente oposição interna não podia ser ignorada. À medida que as habilidades de Bruce melhoravam sob a orientação de Ip Man e de seu veterano aluno Ong Shanleung, as pressões externas sobre o grande mestre se intensificavam na conservadora comunidade de artes marciais de Hong Kong. As tradições eram defendidas com firmeza e a ideia de ensinar artes marciais chinesas a alguém de herança mista era controversa. Além disso, a reputação de Bruce como lutador de rua, aprimorada nos becos violentos de Hong Kong e reforçada por seus sucessos em combates não autorizados, agravava ainda mais a situação. Sua natureza desafiadora e sua rápida ascensão nas artes marciais o tornaram um alvo fácil para as críticas. Tanto seus colegas quanto os praticantes consagrados o viam como uma ameaça para os costumes e hierarquias enraizadas do Wing Chun. No final dos anos 50, vários fatores se combinaram para criar uma situação insustentável para Ip Man. Sua saúde estava se deteriorando. Anos fumando ópio haviam cobrado seu preço e ele sofria de câncer de garganta. Ensinar estava se tornando cada vez mais difícil para o envelhecido grande mestre, que havia passado décadas aperfeiçoando a arte do Wing Chun. Enquanto a pressão da comunidade tradicional aumentava, os críticos argumentavam que Ip Man estava colocando em risco a integridade de seus ensinamentos ao se associar com um aluno que não se encaixava nos padrões da comunidade. Segundo contam, um membro veterano comentou: ensinar Bruce é como abrir a porta para tudo o que não é destinado à nossa arte. Embora Ip Man nunca tenha apoiado publicamente tais opiniões, esse sentimento era bastante difundido. Diante desses desafios crescentes, Ip Man tomou uma decisão difícil. Em vez de expulsar Bruce completamente, uma medida que poderia ter manchado ainda mais sua reputação, decidiu se afastar dele, deixando de oferecer instrução direta. Em seu lugar, organizou para que o treinamento de Bruce continuasse exclusivamente sob a tutela de Ong Shanleung. Essa decisão transformou Bruce em um marginalizado dentro da escola principal, relegando-o a treinar em um ambiente separado. Foi um compromisso que permitiu a Ip Man proteger tanto seu legado pessoal quanto a integridade de sua tradição marcial. Com isso, ele garantiu que as controvérsias em torno da presença de Bruce não colocassem em risco a reputação de sua linhagem de Wing Chun. Durante décadas, as verdadeiras razões por trás da decisão de Ip Man de parar de ensinar Bruce foram alvo de especulação. Muitos assumiam que a arrogância e o comportamento rebelde de Bruce eram as principais causas. No entanto, a história completa era muito mais complexa e, em muitos aspectos, trágica. Pouco antes de sua morte, em 1972, Ip Man revelou a verdade da crescente pressão da comunidade tradicional de artes marciais, junto com o meu agravamento de saúde, não me deixou outra opção a não ser me retirar do treinamento direto com Bruce.
Essas palavras deixaram claro que não foi apenas o comportamento de Bruce que motivou a decisão, mas sim uma combinação de pressões externas e limitações pessoais. Os preconceitos enraizados contra sua herança mista também desempenharam um papel importante, já que muitos estudantes conservadores acreditavam que as artes marciais chinesas não deveriam ser compartilhadas com pessoas de ascendência não chinesa. Após esse período, a vida de Bruce tomou outro rumo dramático. Em 1959, após uma série de incidentes violentos, incluindo uma briga particularmente grave envolvendo o filho de um poderoso membro da tríade, seus pais decidiram que sua segurança em Hong Kong já não podia ser garantida. Eles o enviaram para os Estados Unidos, onde ele começaria de novo em Seattle. Ao chegar com pouco mais de $100 e algumas conexões, Bruce foi obrigado a se reinventar. Nos Estados Unidos, ele começou trabalhando em pequenos empregos e estudou filosofia na Universidade de Washington. Ao mesmo tempo, construiu uma reputação como um lutador formidável, participando de lutas de boxe e em competições clandestinas de artes marciais. O rompimento com o treinamento formal de Ip Man não pôs fim ao compromisso de Bruce com as artes marciais. Simplesmente, ele redirecionou seu caminho. Em Seattle, Bruce finalmente abriu sua própria escola, o Instituto Júnior Fan Kung Fu. Essa instituição rompeu com a tradição em mais de um sentido. Ao contrário das escolas de artes marciais exclusivas e racialmente homogêneas de Hong Kong, a escola de Bruce recebia alunos de todas as origens. Sua abordagem inclusiva foi vista como um desafio direto à ordem estabelecida e alimentou ainda mais a controvérsia em torno de seus métodos. Ao redefinir sua arte como Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptador, Bruce buscou eliminar o que considerava tradições desnecessárias e criar um sistema baseado unicamente na eficiência e na praticidade no combate real. O distanciamento de Ip Man de Bruce não foi pensado como punição, mas como um meio de proteger a reputação de sua escola de artes marciais. A pressão implacável dos tradicionalistas, combinada com a deterioração da saúde de Ip Man, tornou impossível que ele continuasse oferecendo instrução direta sem arriscar a pureza de sua arte. Número 1. Ip Man, o mestre de Wing Chun que moldou o legado de Bruce Lee. Quem foi realmente Ip Man? O homem que influenciou tão profundamente Bruce Lee. Nascido em 1893 em Foshan, Dandidong. Seu nome original era Ip Kai Man. Ele cresceu em uma família abastada que valorizava a educação e a cultura tradicional chinesa. Desde muito jovem, foi introduzido nas artes marciais, estudando Wing Chun sob a orientação de Shan Huashan, um mestre muito respeitado. Algumas fontes dizem que ele começou aos 9 anos, outras aos 13, mas sua dedicação foi evidente desde o início. Shan, então com 57 anos, o aceitou como seu 16º aluno, embora só tenha conseguido ensiná-lo por 3 anos antes de sofrer um derrame cerebral. Depois disso, Ip continuou seu treinamento sob a orientação do segundo discípulo mais experiente, Shan Chung Sok. Aos 16 anos, ele se mudou para Hong Kong graças a um parente, Leung Fu Tin, e se matriculou no Stephens College, uma instituição para famílias abastadas. Pouco depois, um colega lhe falou sobre uma luta organizada por um conhecido do mestre Leung Bik, filho do mentor de Shan Huashan. Ip aceitou o desafio e foi derrotado 2 vezes, o que inicialmente o desanimou. No entanto, Leung Bik elogiou sua técnica e isso motivou Ip a treinar com ele até sua morte em 1911. Em 1916, Ip Man retornou a Foshan, onde trabalhou como policial. Embora não tenha fundado uma escola formal, começou a ensinar Wing Chun a familiares e amigos. Entre seus primeiros alunos estavam Mo Kyu, Zhou Kanhui, Kok Fu, Lung Ka, Shan Shi-san e Lu Ying, que mais tarde contribuíram para a difusão do estilo em Dandidong. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, Ip Man alinhou-se com o Kuomintang. Alguns rumores sugerem que ele trabalhou como agente de inteligência disfarçado em 1938 antes de retornar a Foshan. Durante o conflito, ele viveu um tempo com seu aluno Kok Fu. Após a guerra, tornou-se capitão das patrulhas policiais em Foshan e treinou seu filho Ip Xing em 1949. Nesse mesmo ano, com a chegada do Partido Comunista ao poder, Ip Man, sua esposa e sua filha mais velha fugiram para Hong Kong via Macau.
Esse foi um ponto de inflexão. Em Hong Kong, aos 56 anos, sua experiência como policial não lhe serviu para conseguir emprego. Por meio de contatos na Associação dos Trabalhadores de Restaurantes, conseguiu trabalho e começou a ensinar Wing Chun de forma mais aberta. Nesse período, desenvolveu um vício em ópio, o que agravou ainda mais sua situação financeira. Para se sustentar, ensinou jovens problemáticos e trabalhadores pobres com a esperança de afastá-los das gangues. Embora muitos de seus primeiros alunos não tenham persistido, alguns conseguiram abrir suas próprias escolas, contribuindo para a expansão do Wing Chun em Hong Kong. Sua vida pessoal se complicou ainda mais nos anos 50 ao iniciar um relacionamento extraconjugal com uma mulher conhecida como Chan Dai-po, com quem teve um filho, Ip Silvag. Em 1960, sua esposa Cheon Wing Sing faleceu de câncer e, mais tarde, seus filhos se juntaram a ele em Hong Kong. À medida que sua reputação crescia, começou a atrair alunos mais instruídos e com mais recursos. Em 1967, Ip Man e seus discípulos fundaram a Wing Chun Athletic Association com o objetivo de ajudá-lo financeiramente. Duncan Leung, um de seus alunos, mencionou que grande parte das mensalidades era destinada a manter seu vício em ópio. Entre seus alunos mais notáveis estavam Wong Chan Leung, Xu Chongyu e Bruce Lee. Este último, em particular, reconheceu que Ip Man ensinou a arte do desapego, da simplicidade e da fluidez. A filosofia de ser como a água, que Bruce tornou famosa, tem suas raízes nesses ensinamentos. No final de sua vida, Ip Man ficou debilitado pelo câncer de laringe. Ele morreu em 2 de dezembro de 1972 em seu apartamento na rua Tung Shoi, em Hong Kong, apenas 7 meses antes de Bruce Lee. Foi enterrado em Vurop Shek. Em Foshan, o Museu Ip Man preserva objetos importantes de sua vida e seu legado continua vivo em todo o mundo. Pouco antes de morrer, Ip Man teve um último encontro com Bruce Lee. Diante da pergunta de Bruce, você ainda me considera seu aluno? Ip Man apenas respondeu com um leve sorriso. Esse momento refletiu o vínculo mestre-discípulo que, apesar da distância e das decisões difíceis, nunca se rompeu. Embora Ip Man tenha se afastado de Bruce por razões pessoais e de saúde, não foi uma rejeição. Foi uma decisão tomada sob pressão que nos deixa com a pergunta: o que teria acontecido se Bruce tivesse completado seu treinamento tradicional? Será que ele teria revolucionado as artes marciais de outra maneira?